Olá, no vídeo de hoje eu vou receber a Patrícia Broda, que é autora do livro Fertilidade Positiva. E a gente muitas vezes não sabe reconhecer o nosso próprio corpo, né? Se a gente está no período fértil, não está, quando a gente vai menstruar. Enfim, a Patrícia vem falar um pouquinho pra gente sobre como a gente reconhece os sinais do nosso corpo, que é muito sábio, como que a gente pode prevenir ou saber qual é o período fértil quando a gente quer engravidar. Bem-vinda, Patrícia, muito obrigada por estar aqui no canal, trazendo tanta informação de qualidade para as mulheres. Olá, gente. Obrigada, Giovana, pelo convite. Adorei. Vai ser uma conversa, um bate-papo super legal, tenho certeza. Já acompanho seu trabalho e adoro. E estamos aí, né, colegas de editora também, então, muito Sim, legal. muita. Tem muitos livros bacanas, né? Muito, muito. E aí a gente hoje leva mais informação, né, para as mulheres acerca delas mesmas, tantas coisas que a gente desconhece, né? E o que é, afinal, essa fertilidade positiva, né? Que você trabalha com isso, né? Como que você chegou a estudar essa área, né? E como foi por uma necessidade própria? Porque geralmente a gente acaba indo para uma área atendendo uma demanda nossa, né? Então me conta um pouquinho como foi. Foi exatamente isso, por uma demanda minha. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu descobri que eu tinha endometriose e não sabia o que era, né? Isso já tem 12 anos, 13 anos. Então, nessa época, ainda tinha muito pouca informação sobre o tema e eu comecei a pesquisar, mas em inglês, não tinha nada em português. E aí eu comecei a tentar entender o que era, na verdade, a doença. E aí eu descobri que o ciclo menstrual não funcionava como eu imaginava, porque eu acreditava que eu ovulava no meio do ciclo, eu acreditava que fazia tabelinha, né, daria certo. Então, eu fiz, gente, não é assim que funciona. E aí comecei a ficar mais curiosa. Aí comecei a pesquisar, né? E aí eu descobri várias coisas novas. Aí eu descobri os métodos de percepção da fertilidade, que é o que dá origem ao livro Fertilidade Positiva, né? E o que são, né, os métodos de percepção da fertilidade? São maneiras, né, de avaliar o seu próprio corpo. Então, a gente trabalha com dois pilares bem grandes, que são o muco cervical, né, e a temperatura basal, que é a temperatura do corpo, para tentar identificar em qual fase do período fértil, não, qual fase do ciclo nós estamos, se nós estamos no período fértil, se nós, né, não estamos. E aí, com o avanço da tecnologia, hoje nós temos testes de LH, parece o teste de urina de gravidez, mas é um teste que mede o hormônio LH ao invés do HCG. E aí a tecnologia foi avançando e foram surgindo outras coisas também. E aí o que as pessoas fizeram? Elas pegaram essas ferramentas, eu gosto de chamar de ferramenta, e criaram os chamados métodos, que são maneiras de interpretar esses sinais e regras para você que quer ou não quer engravidar, né, saber fazer o melhor uso. Então, a gente faz uma análise diária, uma observação diária do muco cervical principalmente e da temperatura, e a gente vai colocando num gráfico. E aí, eu vou até pegar um modelinho aqui que eu acho que dá para ver. A gente faz um gráfico como esse, né? Acho que dá, de repente, para a gente ver. Sim. E a gente consegue observar, por meio dessas anotações, como está nosso organismo. Acho que, na verdade, a beleza maior é a gente perceber se nós estamos saudáveis, como que estão os nossos ciclos, né? E a consequência, né, disso é saber identificar o período fértil, e aí você pode usar isso para evitar ou para tentar uma gestação. Então, fazendo um resumão, Sim. é isso, né? E é muito útil, né? E a gente não conhece, então a gente ainda acredita que tabelinha funciona, isso não é conta de dias. Então, primeiro que a gente não tem nem educação sexual, nada, a gente não aprende nada disso, né? Quando a gente começa a menstruar, né? A gente não conhece o próprio corpo, só fala assim, tá aqui o absorvente, toma e pronto, né? E aí começam, às vezes, já introduzem uma pílula, porque a menina parece espinha, fala, você tem ovário policístico, foi o que aconteceu comigo, comecei a tomar pílula, acho que com 12, 13 anos, né? Lógico, não tinha nenhuma vida sexual, jamais, né, nessa idade. E, lógico, que fiquei tomando por muitos anos, achando porque tinha
espinha no rosto, né? Então, eu só parei de tomar pílula já adulta, depois de ser mãe, e para mim foi um verdadeiro detox, assim, conhecer mais meu corpo, né? Aí você vê que o meu ciclo é mais longo e tá tudo bem também, um pouco mais. Mas é que é importante você começar a reconhecer, né, o seu corpo e ver que ele age naturalmente, se tá tudo bem, né? Com certeza. E essa experiência que você teve é a experiência de muita gente, né? Da gente falar aí da adolescência, o que que é esperado, né, em linhas gerais, para uma adolescente? É esperado, sim, uma fase de transição hormonal, né, para o adolescente. Então, é Com esperado que certeza. tenha-se espinhas, é esperado que tenha-se uma irregularidade menstrual. Mas aí a gente pega uma adolescente que recém-menstruou, tem talvez um ano, menos de um ano, que, né, teve a menarca, a primeira menstruação, e já, nossa, olha aí, tá irregular, ela tem espinha, mas, gente, esse é o esperado, é o comum. E a gente começa a tentar Sim, o corpo tá resolver se adaptando, né? e a gente tenta resolver um problema que não é problema naquele momento, né? Então, se a gente tivesse essa informação, a gente evitaria esse tipo de situação, né? Acho que esse é um livro bom para as mães com filhas adolescentes aí já começar a ler para entender, né? Porque às vezes nem a mãe tem conhecimento, né? A gente muitas vezes não tem. Então, começar a anotar, começar a entender para ensinar essas novas gerações aí a reconhecer o próprio corpo, né? Outro dia eu até fiquei chocada num grupo que eu faço parte de coletor menstrual. Uma mulher falou assim: no meu coletor tem xixi. Gente, como que tem xixi no coletor? Não tem como. As mulheres não sabem reconhecer o próprio corpo, né? Eu gostei, logo no começo do livro, tem ali, né, o órgão sexual feminino, onde é a vagina, onde é a uretra, para a mulher entender, porque tem mulher que nunca se olhou no espelho, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade muito machista que não deixa a mulher se tocar, se conhecer, e as mulheres não conhecem o próprio corpo, né? A realidade é essa. Uma pergunta muito que eu recebo é se você pode fazer, se você precisa tirar o absorvente interno para fazer xixi, né? E aí, Ah, gente, assim, a gente não é o mesmo canal onde sai o sangue menstrual e sim. sai o xixi, são canais diferentes. Então, o seu absorvente interno não atrapalha em absolutamente nada, né? Você fazer xixi E ou você não vê, fazer mulheres xixi. adultas fazem essa pergunta. Sim. E aí eu acho que realmente a gente começar a informar, a gente muda todo esse cenário, né? Porque a gente ainda tem a pílula como o único método, não único, mas assim, é massivo, né? De você ter como método contraceptivo, né? E muita gente já não quer mais, fala, Sim, não, não quero mais hormônio. E aí você pode usar, por exemplo, métodos de percepção da fertilidade, né? Como que eu trago no livro com juntamente com camisinha, juntamente com outras, né, com o próprio DIU de cobre, que já é muito, né, eficaz, sim. mas você pode aliar também. Então, assim, para mulheres que tiveram bebê recentemente, você vai vendo o retorno do seu ciclo, né, no puerpério. Sim. Então, é muito legal, é muito bacana, assim, é uma ferramenta super poderosa. E aí a gente pode entrar aqui um pouquinho no que é o muco, o que é a temperatura, de repente, para dar uma Sim. visão geral. É muito difícil a mulher fazer esse controle, porque tem muita gente que fala, eu não tenho tempo nem para respirar, ainda tem que ficar olhando todo dia, né? Ficar analisando o muco. Conta um pouquinho assim, como que é o dia a dia para quem quer implantar isso na sua rotina? Tá. Ó, a gente tem que ser bem sinceras, eu acho, assim. A primeira coisa no primeiro momento vai demandar, sim, porque você precisa entender os conceitos. Então, você precisa entender o que que é o muco, o que que é a temperatura, você precisa entender qual é a variação hormonal do seu organismo, para você entender o que que aquele muco significa. Mas isso é um primeiro momento. É que nem aprender a dirigir um carro. No primeiro momento, você precisa saber. Aqui é o volante, aqui é a marcha, um, dois, três, né? Você precisa se ambientar. Então, naquele primeiro momento, tudo é Sim. novo para você. O pedal é novo para você, você não consegue dar seta e virar o volante ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que é É a, tudo me- muita coisa, né? é a mesma sensação, né? Mas uma vez que você aprende essa teoria, essa primeira parte teórica, que é igual a dirigir um carro, depois você está dando seta, virando o volante, ligando o som e abrindo a janela, tudo ao mesmo tempo, Vai no né? automático, né? Exatamente. Então, no início, você vai sim gastar um tempo para ler ou para fazer um curso, né? Mas depois, gente, olha só, quanto tempo demora os bip do seu termômetro?
3 minutos, que você vai estar ali deitada na sua cama, esperando. 3 minutos. Aí, ao longo do dia, você tá ali, você fez xixi, você observa um pouco. Gente, não é para ficar observando, não precisa botar no microscópio. Sabe? É ali, fez xixi, observou e pronto. São segundos. E no final do dia, você vai fazer uma anotação. Então, se eu fosse somar todo o tempo que você gasta para fazer isso, você gasta assim, porque você tem que esperar o seu termômetro, você gasta 5 minutos por dia. Então, é Sim. algo muito rápido, né? É algo muito rápido. Para quem toma pílula, talvez você vai ficar catando a sua cartela de pílula que você não sabe onde está pela casa por mais tempo do que isso. Uhum. Então, sim, a dificuldade da implementação é você conhecer o início, que uma vez que você aprendeu, serve para tudo. Serve para concepção, contracepção, serve para acompanhar a saúde. Então, esse início vai servir para o resto da sua vida. Vai servir para você ensinar a sua filha, vai servir para você ajudar a sua colega de trabalho que acha que está com a menstruação atrasada e, na verdade, não está e está desesperada. Então, serve para tudo. E aí, no dia a dia, são 5 minutos no máximo, para você simplesmente fazer a sua anotação. Não demanda, não. É bem simples mesmo, né? Ah, tá vendo? É igual quando a gente fala, né, de tirar leite, quando você fala tirar leite, fazer ordenha para deixar para o trabalho, as mulheres ficam, ai meu Deus, é muita coisa, eu não vou dar conta, eu não vou lembrar quanto tempo dura o leite, como aquecer, e depois você faz automático e vai tão tranquilo, né? Então, assim, eu acho que é questão de incorporar na rotina mesmo, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Não, e o precursor dos métodos de percepção da fertilidade, que foi Billings, ainda aliado à Igreja Católica, hoje nós já temos métodos que não têm esse viés religioso, eles fizeram estudos científicos onde eles levaram esse método Billings para comunidades carentes, para pessoas que não têm grande instrução. E ele funcionou, sabe? Assim, as pessoas conseguiram colocar em Sim. prática. Lógico que exige um pouco de disciplina, né? Então, assim, você tem que medir a temperatura de manhã, você tem que sim anotar o seu muco que você observou, mas assim, não é uma coisa complicada, né? Quem tem a disciplina de tomar Certo. um anticoncepcional todo dia poderia facilmente ter a disciplina de fazer a observação e anotar, né? É uma opção E no válida. caso da mulher que não quer engravidar, por exemplo, né? No meu caso, por exemplo, não quero mais engravidar. Você sempre recomenda fazer isso mais um outro método contraceptivo junto, para não ter falhas, né? Ser menos falhas, né? Depende, né? Os métodos de percepção da fertilidade, eles variam muito em eficácia. Se você pegar um método tipo Billings, que é um método só de muco, a gente está falando aí em 87, 88% de eficácia. Se nós pegarmos um método que junta muco e temperatura, que são as duas ferramentas mais bacanas que eu acho, dependendo, a gente chega aí a 99,6% de eficácia só com ele. Então, a eficácia é alta. Só que você precisa ter a disciplina, né? Eu acho que se a pessoa assim, eu não E não ficar quero. falhando, né? Não pode furar a regra, né? Agora, se a pessoa fala assim, eu não quero engravidar de jeito nenhum, e tá disposta a usar um método contraceptivo de barreira, por exemplo, a camisinha é ótima opção para durante o período fértil, porque você pode optar por isso também. Você pode falar assim, eu sei que eu estou no meu período Uhum. fértil, mas eu quero ter relação, então eu vou usar camisinha. É uma opção, entendeu? Sim. Então, Uhum. nada impede. Eu acho que aliar métodos é maravilhoso. Então, você pode aliar camisinha com isso, você pode aliar o DIU com isso, você pode aliar diafragma com isso. O que você quiser aliar, que seja de barreira, né? Infelizmente, não podemos aliar Sim. hormônios com o método, porque o método é baseado na sua mudança hormonal. Então, se você toma um hormônio sintético, você impede que o seu organismo funcione de uma maneira que você consegue observar os sinais, né? Sim.
Isso é muito importante. E é justamente viver sem hormônios, né, artificiais ali, né, não ter essa... Porque traz muitas, né, não sei se você estudou mais sobre isso, você pode falar melhor. Porque os hormônios impactam muito, né, na vida da mulher, né. Eu tive princípio de trombose, né, a queda da libido, enfim, né, que são N fatores que atrapalham ali a vida da mulher e que ninguém divulga isso, né, porque os médicos adoram indicar pílula, né, para todo mundo, né. Eu sou bem assim. A minha opinião a respeito disso é que a pílula, quando bem indicada, ela é boa, sabe? Mas é quando bem indicada. Então, por exemplo, também, uma mulher como eu, que teve endometriose, que tinha sangramentos de não conseguir sair da porta de casa. Para uma mulher nesse Sim, estado, às vezes, né, é necessário um medicamento que você faça com que ela tenha uma qualidade de vida, o que é totalmente diferente sim, de você pegar todas as mulheres que pisam num consultório, todas as adolescentes, e falar assim, ó, toma aqui. Vai resolver sua espinha, vai resolver seu ovário policístico, vai resolver seu problema contraceptivo, vai resolver não sei o quê, entendeu? É isso que a gente precisa sim, tirar da equação. É, desmistificar, né. É igual a cesárea exatamente. eletiva para todas, né? Então é a mesma Exato, coisa, né? exato. A gente O tem a método. cesárea ótima quando necessária, assim como a pílula, né? Exatamente. Então, assim, método de percepção da fertilidade, todo mundo vai ser maravilhoso para 100%? Não, assim como o parto normal, né, vaginal, não é possível para 100%. Mas para a grande maioria é possível, né? Então, por que Com não certeza. tentar levar isso, se funciona para a grande maioria, né? Eu acho que o paralelo com o parto é maravilhoso, é bem por aí mesmo. Sim. E, gente, quem quer conhecer um pouco mais, dá uma olhada no livro. Eu achei muito legal, Patrícia, dessas partes que você faz, assim, tipo, você sabia, né? E tem até um quiz no final para ver se você entendeu bastante do método. Achei muito gostoso. E tá lindo o livro, parabéns, muito bacana. E realmente e é fácil de ler, né? Não é um livro, parece muita página tal, mas ele é bem, bem leve, né? Com muita ilustração, com muitos gráficos. Eu achei bem didático mesmo, muito bacana para a mulher que não entende nada do seu corpo, vai do beabá, né? Do começo, né? Até ela entender tudo mais sobre o corpo dela. E eu acho que realmente é uma ferramenta super importante para todas as mulheres, assim, muito bacana mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada, Giovana. Eu também estou muito feliz, muito orgulhosa, né? O primeiro livro em português a respeito desse assunto. Então, a gente precisava muito levar essa informação para frente. É, Infelizmente, ainda é uma informação de difícil acesso, mas a gente está começando, né? São os primeiros passos. E isso também acho que é uma coisa de impacto, porque a gente tinha material em inglês e material em alemão até então. Então, se você não tivesse a Nossa, possibilidade de falar outro idioma, você não tinha acesso a um livro. Você teria, lógico, que pesquisar em páginas, pesquisar, mas aí te demanda muito mais, né? Não está organizado. E eu acho que o livro veio para isso. Ele é sim, do início ao fim. Então, se você tem uma filha adolescente, você às vezes vai ler o primeiro e o segundo capítulo. Você não vai ler o quarto, quinto, sexto, às vezes não tem sim, necessidade, né? Às vezes você, enfim, ele eu acho que ele é muito, e eu tenho tido muito feedback legal também de profissionais da área, porque isso aqui é uma coisa, gente, que não é que ótimo. ensinada na faculdade de medicina, se você... Então, eu tive Triste, muitos né? Muitas vezes feedbacks. eles nem. Isso é muito bacana, porque eles vão também, o profissional que gosta, que vê como funciona, né, entende mais, ele também vai passar isso para sua paciente, né? É um conhecimento que vai passar adiante. Isso é muito bacana. Com certeza. Então, a gente está aí, ó, com os dedinhos cruzados, esperando essa Com informação chegar em certeza. muita gente, e com certeza seu canal ajuda muito nisso também. Espero que chegue sim. Obrigada, Patrícia. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre um assunto super importante também, que é menstruação e fertilidade, né? Como fazer durante menstruação, não, falei errado. Sobre a menstruação e fertilidade no pós-parto, né? Que muita gente acha que a mulher que amamenta não é engravida se ela amamenta exclusiva. Então, vídeo. Obrigada, Patrícia. Até a próxima.